Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Tiago Pita e Cunha, muito obrigado por estar aqui connosco. Antes de mais nada, outras vezes, reiterados parabéns pelo Prémio Pessoa, com que foi contemplado muito recentemente. Acho que é, além de coroar já uma carreira muito importante, é também um estímulo para fazer mais e para deixar o mundo melhor, que, como sabe, é o título genérico desta série de entrevistas e de podcasts. Você tem 54, não é, Tiago? 54. E está com bom aspecto, se é de andar tanto no mar. Eu acho que sim, porque eu sou um nadador. O mar faz bem. Nadador e obcecado quase, e portanto entre piscina e mar, águas livres, a natação vai puxando por mim. Agora, toda a sua família é de juristas. É verdade. E você também. Eu também. Eu curso de Direito. Tira curso de Direito. Aonde, em Lisboa? Eu costumo sempre dizer que nós podíamos escolher fazer o que quiséssemos desde que fôssemos para Direito. E portanto não havia sequer uma opção de não ir para Direito. Eu julgo que na minha família não encontramos praticamente ninguém do sexo masculino que não tenha feito Direito. No sexo feminino há mais liberdades, mas de facto no sexo masculino até hoje não houve muitas. E foi para a Faculdade de Direito de Lisboa? Não, fui para a Faculdade de Direito da Universidade Católica. Da Católica. É. E gostou? Era bastante inovador naquela altura, não era? Gostei porque, enfim, porque eu gostava de facto do direito, sempre fui uma pessoa um bocadinho argumentativa. E já não gosta hoje em dia? Gostava, já não gosta? Sim, digamos assim, eu hoje em dia eu deixei o direito, eu acabei por passar do direito para a política do mar e depois da política do mar para estas áreas, digamos assim, mais ligadas à conservação. Mas na altura, na Católica, foi um grande desafio fazer o direito, e na altura fundámos a Associação Académica, porque a Católica ainda não tinha essas estruturas estudantis, e portanto a vida na Associação Académica, de que eu fui vice-presidente e presidente, permitiu-me viver a universidade de outra maneira também, não só da maneira, digamos assim, estritamente académica, mas mais do ponto de vista do associativismo. E era bom aluno? Era, de facto, não vou mentir, dizendo que não era. Era um aluno que não era um aluno muito, eu diria, consistente ao longo do ano, porque também namorava muito, tinha outras atividades que se intermetiam. Namoradas ou namorada? A maior parte do curso com uma namorada, na verdade, com uma namorada, mas... Cujo nome omitimos por uma questão de disposição e de respeito. Sem dúvida. De qualquer maneira, chegava ali à altura dos exames e aí entregava-me a fundo, e principalmente para as orais lembro-me que era advogado das 16 horas por dia, portanto os meus amigos brincavam comigo porque eu chegava a estudar com um alguidar com água e gelo para refrescar a circulação, e com isso conseguia render mais horas, e portanto fazia as coisas um bocadinho. Não era água do mar nessa altura? Infelizmente não era água do mar, porque teria tido resultados muito melhores. E portanto foi bom aluno? Fui bom aluno. Licenciei-me com boa nota em Direito, na altura 16 era uma nota boa, sei que hoje em dia se calhar as notas são mais elevadas. E depois, o que é que fez a seguir? Depois disso, fui trabalhar como advogado estagiário para um escritório de advogados em Lisboa, e nesse escritório tive a oportunidade de ir para Londres, e eu gostava muito sempre de viajar. Qual era o escritório? Não faz mal, Abreu e Marques, na altura era Abreu e Marques, que é do Jorge Abreu e do Paulo Marques. Sim. Era um escritório que na altura tinha escritório ali na António Augusto Aguiar, ao pé de António Augusto Aguiar, ainda tem ao pé, e tinha um gabinete em Londres, e eu fui trabalhar para o gabinete de Londres. Essa era na altura a minha grande Quanto tempo vontade. É que esteve em Londres? Estive em Londres praticamente todo o ano entre setembro de 90 e março de 91, 6 meses, que foi um pouco o meu primeiro tirocínio, digamos. Depois voltei para Londres em 93 fazer um mestrado na London School of Economics, também sobre direito de várias áreas, onde também fiz uma cadeira de Direito do Mar, e onde começou esta saga, digamos assim. E gostou de Londres? Abriu-lhe horizontes? O que é que Londres marca na sua vida diferente? Eu vivi quase 17 anos fora de Portugal, entre Londres, Bruxelas e Nova Iorque. Até agora, não? Até agora. E eu acho que foram realmente essas estadias que marcaram mais. Em Londres eu tinha tido uma experiência quando ainda estava no fim do liceu a trabalhar em restaurantes. Passei um verão em Londres a trabalhar em restaurantes.
e fiquei fascinado porque naquela altura ir para Londres era sair de um planeta para outro. Havia uma diferença de desenvolvimento. A falar de que ano mais ou menos? Foi em 84 que fui para Londres, no verão de 84 que fui trabalhar para vários restaurantes, havia uns networks portugueses que trabalhavam e foi na Praia do Guincho que fiz esses networks e que me permitiu sentir pela primeira vez o sabor da independência. E ganhava bem? Ganhava, na altura, lembro perfeitamente. Muitas gorjetas, muitas gratificações. As gorjetas eram importantíssimas e ganhava 6 libras à hora. Lembro-me que naquela altura era uma fortuna para os salários portugueses e, portanto, com aquilo conseguia me manter em Londres, independentemente do apoio que tinha dos meus pais, e isso para mim foi o momento libertador. E depois ter voltado para o escritório de advogados e depois voltar, eu tinha uma certa insistência com Londres, sem dúvida, naquela altura. Mas da segunda vez que vai é para lá na School of Economics, vai para estudar. Sim, da terceira, da terceira, exatamente. Vou para estudar. Vou para estudar e passei lá o ano a estudar. Depois vim diretamente para o serviço militar obrigatório, que também foi um momento importante porque... Já havia serviço militar obrigatório? Havia ainda, eu sou das últimas incorporações, eu já vim com o mestrado feito, fazer o serviço militar obrigatório em 94 em Portugal, que era o tempo de Fernando Nogueira e das últimas incorporações, o que para mim também foi interessante, porque gostei de fazer a recruta, gostei de... Quanto tempo é que teve na tropa? Estive na tropa, já não me recordo, se entre 9 a 12 meses. Foram aquelas incorporações. Estive primeiro em Tavira, porque era o sítio onde os licenciados em Direito iam fazer como aspirantes a sua recruta, e depois estive na direção de Serviço de Finanças, que era ali em frente ao Maria Amália, em Lisboa, onde aí de facto tenho que confessar que foi mais aborrecido, digamos assim. Mas em Tavira dormia no quartel? Em Tavira dormia no quartel durante a recruta. A London School of Economics, se eu bem percebo, é antes do serviço militar. Isso é que foi bom, porque eu vinha tão cansado mentalmente que a tropa foi para mim uma oportunidade de não ter de me lançar novamente em trabalho intelectual, digamos assim. Permitiu-me ter uma série de aulas de ginástica gratuitas. E de perceber o valor do coletivo, porque como sabe, depois aquilo tudo é muito através dos pelotões e, portanto, achei que foi uma experiência que valeu muito a pena. Mas na London School of Economics é aí que começa a surgir alguma tendência sua para o mar? Foi aí, porque antes disso eu não tinha qualquer entendimento que o mar tivesse qualquer papel estratégico para Portugal, e foi ao fazer Direito do Mar o professor me disse: mas vocês em Portugal deveriam ter escolas de Direito ligadas ao Direito do Mar, porque são o país que tem esta área marinha, a zona económica exclusiva, portanto uma área marítima de jurisdição nacional, que ele me dizia que era das maiores do mundo e das maiores da Europa. Gigantesca, não é? Gigantesca, portanto eu fiquei surpreendido porque eu tinha 20 e poucos anos e nunca no meu crescimento nenhum adulto me tinha dito que nós tínhamos alguma coisa grande, digamos assim. Há o hino, Heróis do Mar, não é? Há o hino, mas esse era exatamente do Estado Novo, digamos assim, também essa parte da propaganda, do Orgulhosamente Sós. Eu sou mais filho do PREC, eu despertei para a vida no PREC e depois do PREC, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, o mar não estava propriamente na equação das prioridades político-económicas do nosso país. E então, depois da tropa, o que é que faz? Depois da tropa, tive brevemente uma passagem novamente na advocacia, voltei um bocadinho ao escritório. Para o mesmo escritório? Para o mesmo escritório, tive só um escritório na vida, porque de facto fiquei sempre na Abreu e Marques, com na altura um grande gosto, uma grande amizade também, pelos principais sócios do escritório, apesar da diferença de idades que havia, por eu ser um jovem estagiário, e depois fui com Freitas do Amaral para a Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele preside a Assembleia Geral, vai presidir. É um ano, não é? É da ONU, exatamente. Foi um ano, mas só que depois fiquei tão fascinado com Nova Iorque que Nova Iorque suplantou Londres na minha ordem de fascínio, e com isso consegui de alguma maneira arranjar outras formas de ir ficando em Nova Iorque, onde fui ficando e onde depois fiquei na missão de Portugal junto da ONU, já a trabalhar a área do direito do mar barra políticas do mar, porque Portugal tinha tradicionalmente um interesse por essa área, e nessa altura estávamos nas vésperas da Expo 98, da exposição mundial, a última exposição mundial do século XX, que foi organizada aqui em Portugal, sobre o tema Os Oceanos e o Futuro.
E na altura, Mário Soares tinha, como Presidente da República, tinha criado a Comissão Mundial Independente dos Oceanos, muito influenciado por Mário Ruivo. Havia o Ministro Mário Ruivo. Ministro que depois foi, digamos, um grande amigo e conselheiro de Mário Soares nas questões do oceano e que levou a que Portugal tivesse fomentado uma declaração dos oceanos, da Expo 98, então houve todo um trabalho que Portugal fez porque conseguimos, inclusivamente naquela altura, que o ano de 98 fosse o ano internacional dos oceanos, aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas, e portanto foi por aí, digamos assim, que... Portanto, o nosso Dr. Mário Soares foi um impulsionador da abertura às questões do mar, não? Sim, ele na altura... É isso que está a dizer, foi isso que eu percebi. Sim, sem dúvida. Não, na altura ele teve um papel muito importante, portanto foi o primeiro, eu diria que o mar tem-se vindo a normalizar nesta República Democrática contemporânea que vivemos, depois de muitos anos, digamos assim, de lockdown nesta questão do mar, até porque eu julgo, como eu costumo sempre dizer, o 25 de Abril foi feito por anti-imperialistas e o mar era sinónimo de império no Estado Novo. Foi necessário levar o mar, foi para a gaveta do império com a Revolução. E os nossos setores económicos foram desmantelados, tínhamos na altura... Nós tínhamos originado, tínhamos estaleiros, tínhamos barcos, Tínhamos um cluster do mar tudo, que era grande à escala mundial. Nós éramos a 14ª frota de marinha mercante em tonelagem, como diz. Tínhamos a maior indústria de construção naval do mundo, com a Algenave. Tínhamos um setor exportador de conservas que chegou a ser o principal setor exportador da economia portuguesa em vários anos durante a década de 60. Tínhamos, portanto, bastantes pergaminhos, digamos assim, nessa área, que efetivamente depois foram desmantelados paulatinamente depois da Revolução de 74, porque deixaram... E a que é que se deve esse desmantelamento, em sua opinião? Ao facto, eu acho, de Portugal se ter virado para a Europa de uma maneira um pouco unilateral. Portugal perdeu um bocadinho a sua noção geográfica. Eu acho que é um dos nossos problemas ainda hoje. Nós continuamos sem compreender a nossa geografia e, portanto, continuamos a pensar em nós sempre como o país dos 3 P's, como eu costumo, o país pequeno, periférico e pobre. Sendo que esses 3 P's são desmentidos e desmontados por uma aposta na área do mar, porque geograficamente, em termos marítimos, estamos no centro das rotas da logística do hemisfério ocidental, estamos mais próximos do continente africano e do continente americano de qualquer outro portos europeus, e aqui podemos ter uma cartada muito importante, e Sines tem um papel, e poderá ter havido um papel muito mais importante. Era fundamental que Sines conseguisse chegar à lista dos principais 50 portos do mundo. Neste e não chegou ainda? Estamos em 76º, que é que falta? Faltava ainda desenvolvermos o novo terminal que tem sido falado para Sines. Talvez não, eu preferiria como utilizador das praias a sul de Sines que ele nascesse a norte, mas faltava de facto haver um desenvolvimento. Houve aquele terminal, o terminal 21, e depois há um terminal Vasco da Gama que está em planeamento e que... Mas esse não arrancou, pois não? Não arrancou. Seria importante do ponto de vista logístico para o país, seria importante em Sines agora. Temos esta oportunidade com esta crise causada pela agressão da Federação Russa à Ucrânia de efetivamente virmos a desenvolver o nosso terminal de LNG, de gás natural líquido feito, que Portugal foi um dos pioneiros da Europa em termos de ter um centro como esse, e que, havendo um gasoduto que ligasse a Europa à Península Ibérica, contando com os 6 terminais espanhóis, a Península Ibérica poderia suprir quase em 40% o gás natural que os países do norte da Europa hoje em dia utilizam da Rússia, não é? Isso seria muito importante do ponto de vista geoestratégico para Portugal. Isso faria jus a este nosso posicionamento geoestratégico e, portanto, a parte da geografia seria muito importante. Porquê é que essas grandes opções geoestratégicas são fáceis? Quer dizer, fáceis não são, mas já as ouvi da sua boca e de outras há tanto tempo. Porquê é que as coisas não acontecem? Talvez porque nós não temos tido esta visão da nossa geografia. Eu acho que há dois elementos fundamentais que têm faltado nos grandes objetivos estratégicos de Portugal. Aliás, eu critico os grandes objetivos estratégicos de Portugal porque eles são sempre os mesmos, década após década. Aliás, hoje em dia, em que as grandes opções do plano já não são um instrumento decisório importante, nós encontramos os grandes objetivos nacionais nos acordos financeiros dos quadros comunitários de apoio de 7 em 7 anos que fazemos com a Comissão Europeia. E quando vamos ver os objetivos, são objetivos que são muito gerais e muito abstratos, como um desenvolvimento económico e com emprego qualificado, ciência e tecnologia, modernização administrativa, reforma do Estado,
E tudo isso, como eu digo, são objetivos muito nobres, mas são nobres e importantes para Portugal, como são para a Itália, para o Equador ou para o Vietnã. Não nos distinguem. Não nos distinguem. E não nos distinguem também do ponto de vista do tempo que nós vivemos, porque eram importantes em 1990, 2005 ou em 2022. E, portanto, era fundamental nós conseguirmos centrar uma aposta para o nosso modelo de desenvolvimento económico, e Portugal deveria escolher um modelo de desenvolvimento económico seu, porque temos fortíssimos argumentos do ponto de vista quer do capital natural, nesta ideia da natureza. Nós somos pobres em capital manufaturado, mas somos de facto ricos em capital natural. E, portanto, temos aqui a biodiversidade, as fontes de energia renováveis que outros países da Europa não têm. Comparados com os outros países do Norte e principalmente os países da Europa Central, nós temos aqui argumentos fortes, por um lado, e por outro lado temos esta geografia de facto que resulta de duas coisas: a localização, que eu já referi, a localização geográfica, e a dimensão do nosso mar. Esta dimensão pode ser muito importante. Temos uma área marítima enorme, e com os Açores e com a Madeira sobretudo, não é? Sem dúvida é isso. Nós temos uma das maiores áreas marítimas de longe na Europa. Eu diria que só há dois grandes gigantes marítimos europeus na Europa, que é Portugal e a Noruega. São as duas frentes atlânticas, uma a norte e uma a sul. E mesmo a nível mundial, se houvesse um G20 do mar, Portugal orgulhosamente ostentaria um lugar nesse clube. Sim, mas na prática o problema é sempre um problema, quanto a mim, não sei se está de acordo, de concretizar. Sem dúvida, sem O dúvida. que é que falta? O que é preciso? Eu digo que nós precisamos de pôr em prática há todo uma o série... problema da sustentabilidade, há o problema do lixo no mar, há N coisas de que se fala com alguma regularidade, mas que depois não parecem não avançar. Eu acho que toda esta, como eu digo, a natureza está cada vez mais escassa e, portanto, ela torna-se cada vez mais um valor. Ela será o último ativo das nossas sociedades, das nossas economias. E por isso toda esta questão do capital natural está a fazer o seu curso. E o capital natural... O que é o capital natural? Ora bem, o capital natural é integrar a natureza na própria economia. É trazer uma palavra do mundo da economia capital e uma palavra do mundo da biologia natural e fazer ver que o funcionamento da natureza é essencial como base para a nossa economia. Nós não podemos ter indústrias se não tivermos água potável. Se nós dilapidarmos a água potável que temos, deixaremos de ter economia. Ou seja, é colocar a sustentabilidade ambiental como base para poder haver sustentabilidade económica e sustentabilidade social. E isto para mim vai ser o grande desígnio deste século. Não tenho dúvidas nenhumas que o século XXI vai ser o século que vamos passar ainda dos quadros mentais da revolução industrial para uma nova revolução, que será esta revolução ambiental da sustentabilidade e da descarbonização. Mas como é que isso se faz? Como é que isso se traduz? Em que é que isso se traduz? 4, 5 Vou-lhe dar 2 ou 3 ações exemplos concretas. Há aqui uma área pura e Se dura. fosse o ministro do mar ou se mandasse neste país, que decisões concretas é que tomava? Eu acho que nós temos de fazer Gostava de ser apostas. ministro do mar, a propósito. Como? Não. Gostava de ser ministro do mar. Não gostava, se puder ser honesto, não gostava. Neste momento, ainda por cima, com o projeto que a Fundação Oceano Azul está a desenvolver, parece-me que tem ali um papel muito importante e gosto de levar os trabalhos até ao fim e, portanto, estamos a meio de um trabalho, de um percurso. Relativamente, digamos assim, ao que fazer em concreto, não há dúvida que eu encontro algumas estratégias que eu chamo de estratégias abre-latas. E chamo-lhes as estratégias abre-latas porque o mar continua encapsulado, continua enlatado, no sentido em que o seu potencial não está a ser ainda concretizável. Eu diria até que o mar é ainda mais um inerte em Portugal que um ativo, porque enquanto nós não explorarmos um ativo, um recurso natural, ele é um inerte. Mas a minha pergunta é como é que se explora em concreto? Ora bem, há áreas que podem ser importantes. Francamente, há aqui 2 áreas que me parecem fundamentais. Uma na área da alimentação e da energia. Portugal pode ter grandes potenciais nestas 2 áreas. Na área da alimentação, porque nós vamos precisar de alimentar 10 mil milhões de pessoas até 2050, vamos precisar de mais proteína alimentar, não vamos poder fazer essa proteína alimentar através da agricultura business as usual, porque isso significa carbonizar mais e fazer recuos relativamente a Paris. É aí que entram as algas? É aí que entram as algas e os bivalves. Essa e proteína porquê os alimentar, bivalves? Os bivalves é muito engraçado porque são, digamos, proteínas alimentares de origem animal, produzidas no mar, de enorme valor nutricional para os seres humanos. E em quantidade suficiente para... Bem, os bivalves podem ser desenvolvidos por aquacultura. Eles não seriam apenas por recoleção. Teríamos de desenvolver indústrias equilibradas, maiores da aquacultura. Já vai havendo algumas que separem os bivalves da sua recolha dos bancos da natureza, digamos assim, dos sedimentos naturais. E isso, por exemplo, já existe uma empresa em Portugal que está a fazê-lo,
e isso será a revolução que nós faremos este século, que será conseguirmos dissociar os recursos naturais das matérias-primas que nós necessitamos. Porque nós temos de fabricar os nossos próprios recursos naturais sem ter de ir às matérias-primas através do nosso conhecimento científico e tecnológico, e aí a biotecnologia vai ser muito importante. Por isso Portugal tem excelentes condições para bivalves, excelentes condições para algas. Quais bivalves? Todos eles, desde os mexilhões. Os mexilhões são talvez do ponto de vista nutricional os melhores e mais ricos, mas as ostras, as amêijoas, as vieiras, todos eles serão interessantes porque eles não necessitam alimentação, eles não comem alimentação, portanto não precisamos de carbonizar para os alimentar, e eles removem o carbono da água. Porque, por exemplo, as conchas dos bivalves são uma mistura de calcário e carbono, e portanto de alguma maneira eles ajudam-nos a descarbonizar o oceano, e nesse sentido eles podem ser parte da solução. O mesmo com as algas, passa-se precisamente o mesmo fenómeno. Mas a sua relação com a pesca propriamente dita não é assim tão boa, pois não? Não, com a pesca é diferente porque nós temos manifestamente não compreendido que estamos a rapar o fim do tacho, como eu costumo dizer. Já houve quem o chamasse inimigo dos pescadores mesmo. Bom, eu preferia ser visto como amigo dos peixes. Está bem, e é incompatível? Não, eu acho que não é incompatível, e a Fundação Oceano Azul tem feito um trabalho grande em criar áreas marinhas protegidas porque nós achamos que é necessário salvar o que resta, e resta pouco. Se compreendermos que no Algarve, nos últimos 20 anos, perdemos entre 60% a 70% dos recursos piscícolas da região, sim, é uma tragédia. Eu pergunto-me se aconteceu haver muitos países africanos onde um recurso natural fosse dilapidado com essa velocidade. E, portanto, eu acho que nós temos de despertar para a necessidade de conservar, mas julgo que os pescadores podem ser os principais interessados em proteger e cogerir o recurso, e, portanto, a Fundação Oceano Azul tem também apoiado esquemas de cogestão para que os pescadores no futuro sejam os principais impulsionadores destas áreas marinhas protegidas. O que é a Fundação Oceano Azul? Como é que é financiada? A Fundação Oceano Azul tem um acionista único, que é a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que é, digamos, a sociedade que está no topo do grupo que nós entendemos como Grupo Jerónimo Martins, dono de cadeias de supermercados, também de e também a Fundação, indústrias, não é? e também a Fundação Francisco Manuel dos Santos, também é, digamos assim, tem como fundador esse grupo, e nós temos este objetivo de alguma maneira contribuir para, por um lado, ajudar a salvar o oceano através da conservação pura e dura do oceano, e é aí que nós, digamos assim, canalizamos os principais recursos da Fundação, mas também porque gerimos o Oceanário de Lisboa, e o Oceanário é um modelo na área da literacia do oceano, da educação. Fazemos também educação. Obviamente que esse é um objetivo de longo prazo, estamos a educar crianças para apontar para o futuro, criar uma geração azul. Portugal deveria ser o país dos cidadãos mais preocupados com o desenvolvimento sustentável do oceano, como os nórdicos foram a partir dos anos 70 do século passado para o ambiente. Acho que isso qualifica a cidadania. O exemplo dos nórdicos é um exemplo adaptável e a seguir, em sua opinião? Sem dúvida, é um exemplo que devemos seguir. É o melhor exemplo do mundo? Eu acho que é o melhor exemplo do mundo. Os nórdicos tiveram razão 20 anos antes do tempo. É mau às vezes ter razão antes de tempo. Como? É mau às vezes, mas neste caso, repara, eu costumo sempre dizer, as pessoas esquecem que os países nórdicos não saíram com uma grande reputação do grande conflito mundial que foi a Segunda Guerra. Na verdade, alguns deles foram acusados de ser colaboracionistas ou neutrais para uma certa... e eles criaram a sua reputação principalmente a partir dos anos 70, obviamente que eles tiveram aqui um papel fundamental nesta invenção principal da segunda metade do século XX, que é o Estado Social de Direito, mas que também, além disso, esta relação das suas sociedades, das suas economias com a natureza e com o ambiente foi verdadeiramente revolucionária a partir da Convenção do Ambiente de Estocolmo de 1972, que vai agora, em junho, fazer 50 anos, e com isso eu acho que eles grajearam um prestígio enquanto sociedade, enquanto economias, que lhes permitem vender os produtos deles com prémio e não com desconto. E acho que isso é muito positivo e que nós deveríamos, de alguma maneira, pensar em porque é que não fazemos o mesmo com o azul. Nós somos um dos grandes gigantes azuis da Europa, porque é que os nossos cidadãos não são os cidadãos mais qualificados nas questões da sustentabilidade do oceano? Porque eu julgo que isso ia nos qualificar muito mais como uma sociedade que poderia qualificar a economia, porque ao valorizarmos os cidadãos estamos a valorizar, digamos assim, o país. E ao valorizarmos o país, valorizamos o território, qualificamos o país
e passamos a ter uma economia com mais credibilidade e mais valor. Mas e mais os problemas ou as questões suscitadas pelo mar dos Açores ou da Madeira ou do nosso continente não são muito diferentes dos problemas suscitados nas costas nórdicas. Ou seja, é tudo igual. Não, quer dizer, não há decisões diferentes a tomar. As decisões são muito diferentes. Por exemplo, a Noruega é um país muito rico em quantidade de pesca, de recursos piscícolas. Portanto, eles têm arém que nunca mais acaba, têm o bacalhau, porque o gerem muito bem. E começa pelo krill, o salmão, exatamente. O krill eles vão pescá-lo, digamos assim, fora da Noruega, principalmente à Antártida, mas, de facto, eles têm essas áreas. Nós somos diferentes, nós temos variedade. Nós somos multitróficos e eles são unitróficos nesse aspecto, no sentido em que Portugal tem, com o ecossistema marinho do continente e os ecossistemas dos Açores e da Madeira, que se designam de Macaronésia. A Macaronésia é um grande ecossistema marinho, que aliás começa em Cabo Verde, passa pelas Canárias e acaba nos Açores. Tem ali desafios muito interessantes. Algumas das coisas mais interessantes que temos nestas águas são as fontes hidrotermais. Nós temos uma grande percentagem das fontes hidrotermais de todo o Atlântico, onde existem bactérias muito interessantes para a biotecnologia, com as quais podemos produzir também produtos muito inovadores, ligados à farmacêutica, à nutracêutica, à alimentação, aos biopolímeros, aos materiais, e temos de nos virar para essa área da biotecnologia. O Tiago também se ocupa da água doce, dos rios e das barragens. Já ali coisas suas contra as barragens. Não, sim, exatamente. Sim, eu tenho pena que em Portugal tínhamos continuado a fazer grandes hídricas quando os outros países europeus as abandonaram na década de 80 do século passado. Eu vejo a necessidade de reservar a água como uma necessidade estratégica, se for necessário, como um Alqueva, mas julgo que é errado continuarmos a pensar nas barragens. Aliás, eu tenho feito parte deste Conselho de Missão da União Europeia para os oceanos e para a água, onde um dos objetivos declarados... Para a água doce também. Para a água doce, exatamente. Portanto, para os rios, para a água doce, para os estuários, para os lençóis freáticos, onde um dos grandes objetivos é remover 30% das barragens da Europa. Portanto, o mundo, nas próximas décadas, terá muito menos barragens na Europa que tem hoje, porque elas são consideradas hoje em dia que colocam em causa a biodiversidade e outros valores mais importantes do que aqueles que as levaram a ser construídas. Também li alguns que, para si, Portugal deveria criar uma nova lei de bioprospecção marinha. Bioprospecção marinha. Desculpa, essa lei seria para mim um dos abre-latas, como eu digo que poderiam abrir a lata do potencial do oceano. Porquê? Porque como nós temos uma grande variedade de biotas, como nenhum outro país europeu, a nossa riqueza está na biodiversidade. Não está nos tais grandes recursos pesqueiros. É um mito que Portugal seja um país de pesca, tanto que fomos pescar o bacalhau a 5.000 km de distância. Verdade. E por isso, o que nós temos é de investir nos cérebros que estamos a formar há 20 anos nas nossas faculdades ligadas às ciências do mar, para com eles criarmos uma indústria de biotecnologia azul em Portugal. Para isso precisávamos ter aqui uma arma secreta, que era termos a lei de bioprospecção que fosse mais competitiva do mundo, para poder atrair investimento estrangeiro de empresas que trabalham nessas áreas nos países mais desenvolvidos e que se instalariam em Portugal para ter acesso com todas as garantias de certeza e segurança jurídica a esses biotas que elas querem utilizar para produzir medicamentos para o Alzheimer, contra o cancro, nutracêutica para a nossa alimentação e um envelhecimento saudável e para todas essas áreas. E é nesse sentido que... E como é que se atrai como é que se faz uma lei dessas que atraia? Porque normalmente quem vem investir quer exagerar ou abusar um bocadinho. Não? Eu diria que nós devíamos juntar os nossos melhores juristas, as nossas melhores escolas de Direito e com isso, estudar, fazer um estudo de Direito comparado com as leis mais avançadas do Canadá, dos Estados Unidos, que são os países talvez que estão mais à frente nesta área da biotecnologia azul. E com isso fazemos essa lei, fazemos uma lei que contemplasse a preservação da natureza, o facto de serem matérias-primas que estão sob jurisdição nacional, mas ao mesmo tempo que permitisse clarificar quem é que é o dono desses biotas uma vez eles prospectados, porque esse é um dos grandes problemas. Há uma enorme nebulosa de a quem é que eles pertencem e isso não fomenta o investimento económico, obviamente. Agora, a Fundação Oceano Azul com a Gulbenkian tem procurado trabalhar nessa área. E estas duas fundações juntas
este é o 5º ano, fizemos uma aceleradora chamada Blue BioValue, atraindo a Lisboa startups de todos os países do mundo nesta área da biotecnologia azul para, de alguma forma, promover o crescimento, acelerar o crescimento destas empresas. Isto já está a funcionar? Isto já funcionou, nós já aceleramos mais de 50. Há muitas startups a funcionar. Com bons resultados? Com inovação? Com inovação, com bons resultados, ainda mais no sentido de criarem patentes e irem buscar financiamento privado. Mas nós estamos neste momento também a apoiar as duas fundações, estou neste momento a apoiar a criação de um consórcio de empresas que, junto aos principais grupos económicos portugueses, essas startups e a investigação e desenvolvimento, a academia, os laboratórios, os centros de investigação. Não, olha, bem, vamos ver, estamos a concorrer a uma agenda mobilizadora do Plano de Recuperação e Resiliência, naquilo que seria a criação do primeiro consórcio em Portugal ligado a esta bioeconomia azul, que seria altamente estruturante para a economia portuguesa. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Duas perguntas para acabar. Como é que é a sua vida do dia-a-dia? Levanta-se e vai para a Fundação Oceano Azul, tem um escritório? A minha vida hoje em dia é bastante complicada porque as horas do dia não chegam para as reuniões que tenho de fazer. É muito requisitado para conferências, para isto, para julgo que, em parte por culpa do júri do Prémio Pessoa, também contribuiu para agravar este problema nos últimos meses. Ainda vai. O prémio é um prémio muito prestigiado pelo que eu, digamos, sinto na pele, com uma grande credibilidade, e isso obviamente que atrai a atenção para aqueles que são contemplados. E por isso o meu agradecimento mais uma vez ao júri do Prémio Pessoa. Por outro lado, não sei se a minha família pode dizer o mesmo, porque efetivamente é cada vez mais diminuto o tempo que tem, e se calhar cada vez pior o meu humor. Tenho 2 filhos, um filho com 14 e uma filha com 13. E vão para a direita ou não? Eu suspeito que haja pelo menos a tendência de um deles lá acabar, mas obviamente que eu não quero ser aí, não quero interferir nesse campo, dizendo que obviamente que eles podem sempre escolher aquilo que quiserem fazer, desde que vão para a direita. Tiago Viticunha, tínhamos muito mais a falar, mas as limitações que eu próprio impus a estes podcasts obrigam-nos a acabar esta tão interessante e agradável conversa. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado também por este convite para fazer também parte desta entrevista e o melhor sucesso possível para este compromisso de melhorar o mundo com estas entrevistas. Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.